Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio da JCL e estou trazendo aí mais um tutorial de dica, né, sobre defeito em placa de smartphones. Nós pegamos ontem em sala de aula um Moto G6 Play que não ligava e não carregava a sua bateria. A princípio nós desconfiamos do IFPMIC, que é o circuito que está dedicado para fazer esse tipo de trabalho. E fomos fazer os testes e descobrimos que o problema era no indutor, numa bobina. Vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho da bobina, como que ela funciona e como que ela pode ser testada também, tá bom? Então fica no vídeo aí para vocês verem o defeito, porque pode ser que aconteça esse mesmo problema aí com vocês, e aí vocês ficam trocando o IFPMIC e trocando até mesmo o PMIC principal e não dando solução aí para um defeito mais simples aí do que parece. Então vamos lá. Sempre que vocês colocam um celular deste modelo para carregar, vamos colocar aqui o carregador e nós temos aqui na entrada de 5 volts, já passando pela placa de baixo, pela subplaca, nós temos aí um flex, né? E a partir do flex nós chegamos na placa principal. Vamos já pensar na placa principal, tá? Chegando a carga na placa principal dos 5 volts, ele vai ter como componente alguns capacitores, né? Nessa entrada aí de 5 volts. Vamos ter sempre um diodo Zener, tá? Regulando a tensão. E na sequência nós temos um circuitinho OVP, ok? O OVP ele trabalha com uma referência entre 4.8 a 5.2 volts, tá? Se passar disso, aí a CPU não desbloqueia, né? A CPU ela faz uma leitura desse valor de tensão e aí não desbloqueia o OVP e aí não carrega. Agora, estando dentro dos 5 volts, o OVP ele vai soltar essa carga para frente, também vai passar por mais alguns componentes de filtro, alguns capacitores e finalmente chega ao nosso IFPMIC. Nosso IFPMIC ele vem aí com às vezes, né, tanto de carregar a bateria como de distribuir tensão aí para outros setores. Deixa eu colocar aqui IFPMIC. Tá. O IFPMIC ele precisa fazer dois tipos de chaveamento aí para poder efetuar a carga, né, da bateria do celular e até mesmo para ligar esse aparelho, né? O IFPMIC ele vai utilizar um capacitor na saída e vai fazer um buster, tá? Esse capacitor ele vai chegar até 8 volts, vocês vão conferir esse valor, é muito importante esse acontecimento, tá? Isso é um buster, tá? O buster é uma elevação, tá? É onde a tensão sobe. E depois ele vai utilizar de uma bobina grande, que é o nosso indutor, né, para fazer um buck. Tá? Essas são as duas funções aí importantes que esse circuito integrado tem que realizar. No buck nós vamos encontrar aí sempre em torno aí de 4.2 volts. Tá? A partir desse momento ele consegue utilizar as cargas, né, do buster e do buck para poder gerar a malha VPH Power, né, que é uma malha de 4.2 volts, e consegue também gerar a malha do botão Power. Então eu vou colocar aqui também Power Key. Power Key. Pronto. Tudo isso aqui com 4.2 volts, tá? Isso já prova aí o funcionamento do nosso IFPMIC. Tá? Só que nesse aparelho em questão, nós conseguimos medir o buck, né, a saída da bobina, e no botão Power, sempre oscilando de 3.6 volts para baixo. Era 3.6 volts e às vezes 2.8 volts. Tá? E ficava nisso o tempo todo. Esse aparelho não ligava e também não conseguia sustentar a carga. Nisso já se desconfia-se do nosso IFPMIC. Só que antes de trocarem o IFPMIC, que é um componente simples, mas para quem está iniciando se torna um pouquinho mais dificultoso, né, por ter que rebalar, limpar os pads da placa. Então o que vocês devem fazer? Testem a bobina, e foi isso que nós fizemos. Essa bobina ela deveria apresentar, né, em indutância o valor de 1 microhenry. Quando nós fizemos o teste, ela estava com menos da metade da indutância, ela estava com em torno de 0.200 e alguma coisa, né? Muito menos da metade, né? Então o que nós fizemos antes de trocar aqui o nosso IFPMIC?
nós fizemos a substituição da bobina. Pegamos outra de uma outra placa que apresenta o mesmo valor, fizemos o teste aqui com o indutímetro, né, e colocamos a bobina no lugar e listo. A malha voltou a conduzir os 4.2 volts, tanto para o botão Power, como aqui na VPH Power, que é o ideal aí para que ela possa trabalhar e realizar os trabalhos aí que a placa necessita, tá bom? Então é isso a dica que eu deixo para vocês hoje. Sempre que o circuito fizer chaveamento utilizando bobinas e por alguma razão esses valores de chaveamento estejam alterados, caso vocês não tenham problema de curto ou fuga na malha, porque isso foi testado também, né? Porque se tivesse uma fuga, eu poderia ter uma queda de tensão, né, gerando esse defeito. Ou um curto, né, poderia ter um valor até menor do que o valor citado aí, né? Aí eu teria que ir por outra direção, mas não tinha curto e não tinha fuga, né? Tinha o buster, que é o chaveamento para 8, mas na hora de fazer o amortecimento aí para chegar em 4.2 volts, estava tendo algo que não estava correto, né? Ficava oscilando. Então, nesse caso, fizemos o reparo dessa placa apenas substituindo um indutor, que é uma bobina. E o indutor é muito importante, tá? Muitos pensam que pode alimentar com tensões de corrente de qualquer valor, até mesmo para fazer diagnóstico térmico, mas não pode, pessoal. O indutor, ele tem esse enrolamento, ó, que precisa continuar existindo. A partir do momento que vocês apliquem uma tensão, que circule uma corrente muito alta passando por ele, os filamentos da bobina, esses fios que são isolados, eles aquecem, perdem o isolamento e eles se juntam. Se esses fios aqui se juntarem, vocês já perdem a propriedade da bobina e aí essa bobina deixa de funcionar como indutor e vira apenas um jumper. Aí não tem chaveamento e se não tem chaveamento as coisas não funcionam, tá bom? Então isso é mais uma dica aí para quem está começando. Testem os indutores sempre que possível, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais.